Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor esteja no seu coração. Eu quero desafiar você a se organizar na sua casa, encher o seu coração de expectativa, porque Deus vai surpreender a sua vida. Quero orar com você para que Deus abra o seu entendimento, alargue a sua visão, porque esses são dias que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio e você não vai ficar de fora disso. Curva a sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor tem se movido no nosso meio com tanta graça, verdade e tanta inspiração. Ó Deus, eu oro que nesse dia, nesse culto poderoso, onde muitas pessoas têm nos ouvido, o Senhor possa inspirar, abençoar e tocar a vida dessas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre perseverança. Sabe, nos dias que nós vivemos, muitas pessoas têm ficado à beira do caminho. Diga para o seu irmão, você não vai ficar à beira do caminho. Deus chamou você nesses dias. É tão interessante que nós temos vivido dias difíceis. E muitas pessoas têm olhado esses dias difíceis e desanimado. Outras pessoas têm olhado os dias difíceis e dizendo, isso vai passar, eu vou ficar aqui esperando esse dia passar e vou voltar à minha vida normal. Sabe, em uma história, havia um sábio, um otimista e um pessimista. Eles estavam diante de uma grande tempestade dentro de um barco. O pessimista só reclamava da vida, reclamava da tempestade e não fez nada. Ele morreu na tempestade. O otimista dizia assim, não, isso faz parte da vida, as coisas vão melhorar e quando melhorar tudo, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Ele morreu também na tempestade. Eu vou dizer algo para você, o homem sábio, diante de toda aquela tempestade, ele ajustou o leme e chegou no propósito onde ele queria chegar. Sabe o que isso significa? Que em dias difíceis, como nós temos vivido nesses dias, você não pode negar o fato do dia mau. Jesus, diante da tempestade, ele não negou a tempestade, ele acalmou a tempestade. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, façamos o homem, a imagem e semelhança a Deus, e ele domine. Eu vou dizer, Deus liberou sobre a sua vida o espírito de fé. Para quê? Para que você possa liderar, governar, influenciar e não ser influenciado. É tão interessante que a Bíblia diz que, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pastor, o que isso significa? Eu vou dizer algo para você. Dias difíceis nós temos vivido, mas Deus liberou uma palavra sobre nós. A grande questão é onde que você vai construir a sua vida. Um homem construiu a sua vida sobre a areia e o outro sobre a rocha. Inevitavelmente, o dia mau chegou para as duas casas, até aquele que pagou um preço muito maior de construir a sua casa sobre a rocha. E a grande questão é que a tempestade, ela testou a construção das duas casas. Uma cedeu e a outra permaneceu por conta de um fundamento bem colocado. O que isso significa? A tempestade, ela nos ajuda muito a nós percebermos em que nós estamos fundamentados. E quando nós falamos de perseverar, por que alguém para de perseverar? Por que alguém abre mão das coisas? Muitas vezes porque a tempestade derrubou aquela pessoa. A tempestade derrubou a fé daquela pessoa. Eu vou dizer para você, perseverar é um princípio de vida que faz parte do propósito de Deus na sua vida. É tão interessante que muitas pessoas estão construindo muitas coisas. Muitos empresários desanimados, muitos líderes de célula, meu Deus, o que vai acontecer com a minha célula, com a minha rede, com a minha família, eu estou enfermo. Eu vou dizer algo para você. Inevitavelmente, você precisa construir tudo que está cercando você, mas você não tem poder sobre a tempestade. A tempestade vai chegar que é o dia mau, mas Deus liberou sobre sua vida poder de Deus, para que você possa governar sobre os dias maus. Olha aqui, a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que interessante, a Bíblia diz que tudo nesse mundo passa. A única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando morreu, ele disse o seguinte antes da sua morte: combati o combate, guardei a fé. Havia um propósito que somente ele poderia cumprir. Eu vou dizer para você, existe um propósito que somente você pode cumprir. Deus chamou você para fazer história, Deus chamou você para cumprir um propósito. E quando esse propósito se encerrar na sua vida, quando você partir para o Senhor, o
que você vai ter deixado? Qual que é o legado? Quais são os princípios? E se a Bíblia diz que tudo nesse mundo passa, mas a única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus, o que isso significa? Que nos dias maus, a única coisa que permanece foi aquilo que você construiu segundo a vontade de Deus. Nessa pandemia, muitos casamentos têm sido afetados, mas muitos casamentos têm vivido os seus melhores dias. Muitas famílias têm sido afetadas, mas muitas famílias têm vivido os seus melhores dias. Muitas células têm sido abaladas, mas muitas células têm crescido, frutificado e multiplicado. Muitas pessoas estão com medo da morte e muitas pessoas estão vivendo com um espírito de fé e de coragem, na prudência junto com Deus. Eu não sei qual que é o seu caso, mas eu sei quero dizer para você algo da parte de Deus. A única coisa que vai permanecer na sua vida é aquilo que você faz, segundo a vontade de Deus. É tão interessante que na semana passada nós compartilhamos sobre o rei Acabe e a falta de posicionamento dele diante das coisas mais importantes da vida. Mas você pode ouvir a palavra no canal do YouTube da semana passada. E nós estamos compartilhando todos os domingos sobre homens de Deus que passaram dias difíceis, perseveraram, cumprir o propósito de Deus e construir a sua vida baseado em valores eternos. Quando nós olhamos para a vida de Ana, uma mulher que não podia ter filho, eu me espelhei muito na vida dela no momento difícil da minha vida. Nós não conseguíamos ter filhos naturais, falei, Deus me ajuda. E eu fui procurar na palavra de Deus uma mulher que passou pelos momentos difíceis na vida, que não podia ter filho também. Mas é interessante quando você vai lendo a história de Ana, a gente percebe um processo. A gente percebe testes que ela passou, respostas que foram requeridas dela. Eu vou dizer para você, esses dias, Deus requer de você respostas. E quando você fica parado no tempo, a Bíblia fala que Golias, afrontando o povo de Israel durante 40 dias, o povo estava sendo resistido e não dava respostas. Talvez nesse tempo de pandemia, você está sendo resistido, seu ministério, sua vida, sua saúde, sua família, sua vida financeira, e Deus requer de você resposta. Resista ao diabo e ele vai fugir. Isso é uma resposta. Resistir é uma resposta. E hoje eu tenho 2 filhos, Davi e Rebeca, que foi fruto de um tempo difícil, mas de uma resposta que Deus requis de mim e da minha esposa, que nós demos essa resposta. E o favor se manifestou. Há muito favor de Deus se manifestando nesses dias, mas Deus requer de você uma resposta. Sabe, quem derrubou o gigante Golias foi Deus, usando Davi, em qual Deus requeria dele uma resposta. E Deus mudou a sorte dele. Não fica olhando para aquilo que não está acontecendo. Olhe para o poder de Deus, olhe para aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Há muito testemunho para se manifestar através da sua vida. Hoje de manhã eu recebi muitos testemunhos no meu WhatsApp. Inclusive eu quero desafiar você a compartilhar o seu testemunho. Grave um vídeo, escreva o seu testemunho, compartilhe com o seu pastor de rede, com o seu obreiro, porque com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. E hoje eu quero compartilhar sobre José. José foi um grande homem de Deus. E para eu encerrar a vida de Ana, a Bíblia fala que Deus cerrou a madre dela e depois Deus lembrou dela e Samuel nasceu. Eu vou dizer, em tempo de pandemia, muitas vezes, você não está vendo nada e aparentemente parece que Deus sumiu. Deus não sumiu. Deus está trabalhando no silêncio. Na tempestade, Deus está checando, ajustando, inspirando, direcionando. Se prepare para você viver os melhores dias da sua vida. Creia nisso. Diga para o seu irmão, se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Ah, pastor, isso é uma palavra, é um chavão evangélico. Não é. Creia nisso. Nós somos chamados por Deus para viver pela fé no Filho de Deus que nos amou. Quando você entende o amor de Deus, você fundamenta a sua vida no amor e constrói a sua vida em respostas diante de testes, desafios de fé. É tão interessante que José, ele foi um exemplo de superação, mas houve muitas respostas que foram requeridas dele, que ele teve que dar as respostas. Diga para o seu irmão, inevitavelmente, respostas vão ser requeridas da sua vida. E você vai ter que responder. Ou você é resistido, ou você resiste. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você vai para frente, ou você vai retroceder. Deus chamou você para crescer e para avançar. E como José foi um grande homem de Deus e passou por muitas questões na vida dele. Deus, ele chamou José e imprimiu na vida dele uma visão, um sonho. Às vezes você se depara com dias difíceis na sua vida,
Provavelmente Deus está construindo nos dias difíceis a visão dentro de você. Inevitavelmente vai acontecer um processo. E José passou por muitas questões na vida dele. E é tão interessante que em cada resposta que ele dava, ele amadurecia, ele crescia, ele avançava, ele passava para o nível 2 das situações que ele estava vivendo, e Deus ia dando upgrades no ministério dele, na vida dele e naquilo que Deus tinha para a vida dele. Não se engane. Você não vai dormir de um jeito e acordar de um outro jeito. Deus vai trabalhando na sua vida. Existe um processo que Deus requer e você vai respondendo, você vai avançando, vai avançando. E vamos ver aqui na vida de José que assemelha-se com certeza nas nossas vidas. O primeiro teste na vida de José, ele teve que superar problemas na família dele. Quantos de nós, eu sou pastor há muitos anos, cuido de pessoas há muitos anos, né? E eu não conheci ninguém que não tenha problema com a família, ou com a família de sangue, ou com a família de Deus. É com o marido, é com o primo, é com o sobrinho, é com o neto, é com a cunhada, é com a sogra, é com o sogro, é com o líder de célula, com o discipulador, é com o irmão, porque a nossa vida é feita de relacionamentos. Não tem como você fugir de relacionamentos. Não, pastor, você é um monge, não vou conviver com ninguém. Aparentemente parece ser muito espiritual, mas isso não te transforma, não vai lapidar você, não vai construir você, não vai inspirar você para os próximos degraus da fé. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 4 e 5, aqui conta um pouco da situação que José passou na família dele. Quem era José, irmãos? José, ele foi o filho da velhice de Jacó. Ele era uma criança, um adolescente mimado. Por quê? Porque foi filho da velhice. Então ele era muito amado, tudo era em função dele. E por conta disso, muitos problemas foram causados na vida dele. Eu vou dizer, muitas circunstâncias que você está vivendo, você não se colocou, mas Deus colocou você para te ensinar, para fazer você amadurecer, crescer, ampliar a sua visão. Olha que interessante que diz aqui, versículo 4 e 5 do capítulo 37. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, meu Deus, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Por que que os irmãos de José odiavam a vida dele? Vamos ler aqui no versículo 3. No versículo 3 diz que José, ele foi presenteado pelo pai dele com uma túnica. Aleluia! É tão interessante que os irmãos olharam o presente que José recebeu e odiaram ele mais ainda. Por quê? Porque ele recebeu o favor de Deus. Eu vou dizer, quando você recebe o favor de Deus, a Bíblia diz que você deve chorar com quem chora, mas também rir com quem ri. Qual que é o maior desafio? Não é chorar com quem chora. Nosso irmão está doente, está próximo da morte ali, perdeu tudo, aquela coisa toda. E o seu coração se move com compaixão e com encargo. Mas quando você recebe uma notícia assim, o seu irmão fala, recebi R$1 milhão. Eu ganhei um carro, a minha célula cresceu, a minha célula multiplicou, e às vezes a sua célula não cresceu, e do irmão novo convertido lá na célula, ele cresceu, multiplicou e virou discipulador, e você olha aquilo gera um conflito em você. Deus quer trabalhar o seu coração nesses dias. Muitas vezes você vai estar na posição de José, mas muitas vezes com os irmãos de José, vendo o seu irmão prosperando e você olhando, e é um teste para que você possa aprender, se alegrar com quem está vivendo o favor de Deus. José foi perseguido pelo irmão, por quê? Porque ele carregava o favor de Deus sobre a vida dele. Diga para o seu irmão, você carrega o favor de Deus, meu irmão. É tão interessante que não havia mais um relacionamento, havia ódio. Não dava mais para conversar pacificamente. Por quê? Porque ele carregava a favor de Deus. Ele foi o filho da velhice do seu pai Jacó. E eu vou dizer algo para você, só pelo fato de ele ser amado por Deus, de ele receber desse amor, desse favor, do presente de Deus, ele foi odiado. Perceba na sua vida, quando você conta um testemunho, eu fui abençoado, outro fala, mas eu também fui. Eu estou crescendo, outro fala, mas eu também estou crescendo. Eu vou dizer algo para você, da parte de Deus.
Permita que o favor seja liberado sobre a sua vida. Inevitavelmente, se você receber favor, vai ter inveja contra você, vai ter calúnia contra você. Mas por quê? Porque o favor de Deus produz inveja nas pessoas. A Bíblia fala que Caim matou Abel, seu irmão. Por quê? Porque Abel carregava a favor de Deus. Se você carrega a favor, eu quero profetizar sobre a sua vida que portas de emprego inexplicavelmente se abrirão diante de você. Que aquilo que levava anos na sua vida, num período muito curto, você vai experimentar, porque há a favor de Deus sobre a sua vida. Esses são dias de você crescer e prosperar. Pare de olhar para aquilo que não está acontecendo, olhe para o amor de Deus, olhe para o favor de Deus sobre a sua vida. Então, o primeiro teste que José passou na vida dele, ele teve que superar questões familiares. Quais são as questões que você tem vivido na sua vida? Talvez é com seu esposo que persegue você porque você vem para a igreja, talvez são seus irmãos de sangue, talvez é a família de Deus. Não, eu não olho na cara daquela irmã, com aquela irmã eu não ando, aquele irmão não tem caráter. E você vai vivendo, permita que os relacionamentos transformem a sua vida. Eu vou dizer algo para você, não cai nem um fio de cabelo se Deus não permitir. Então o teste que José passou de superar relacionamentos familiares vai chegar até você, mas você precisa dar uma resposta. José não ficou com ódio dos seus irmãos, não. Ele respondeu a Deus, ele permitiu que o seu coração fosse preservado. E é tão interessante, não ficou só por aí. Não ficou só os irmãos olhando para José e tendo raiva dele. A coisa piorou, a coisa tomou uma proporção muito complicada. Sabe o que aconteceu? Os irmãos de José jogaram ele numa cisterna, sem água, escura. Por quê? Vamos matar o nosso irmão, porque ele tem favor de Deus. O nosso pai só abençoa ele. Ele ainda vem com uma história que ele teve um sonho, que todos vão se dobrar diante dele, vai ser um homem grande. Que história que é essa? Será que José bateu a cabeça? Será que ele vive em outro mundo? Vamos acabar com a vida dele, irmãos. Caim acabou com Abel, por quê? Porque Abel recebeu favor, porque a oferta de Abel agradou a Deus, de Caim não. Em vez de Caim responder a Deus, ser transformado pelo seu irmão, reconhecer que havia favor de Deus na vida dele, deu a resposta errada. Deixa eu contar um testemunho meu para você. Quando eu tinha por volta de 20, 21 anos de idade, eu era obreiro de jovens e eu participava de uma sala que tinham 3 obreiros. E eu não tinha um notebook. E eu estava falando, Deus, me dá um notebook, faz um milagre, eu estou precisando de um notebook. E de repente entra um irmão na sala com uma caixa com um notebook. O que eu pensei? Aleluia, glória a Deus. E aí ele falou, nós estávamos em 3, ele disse, Deus tocou no meu coração hoje para abençoar com um notebook. Eu falei, aleluia, Deus é maravilhoso e perfeito. E aí ele foi andando na minha direção, eu quase levantando assim, ele vira e dá um notebook para o meu amigo que era obreiro do meu lado. Aí era um notebook muito caro, o melhor da época. Aí o meu amigo falou assim, eu ganhei um notebook, nem estava orando por isso. Eu falei, que legal, que bênção, que Deus te abençoe com esse notebook. E eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu não conseguia nem orar mais. Mas por quê? Eu estava como os irmãos de José, não conseguia mais me relacionar pacificamente. Por quê? Porque havia favor na vida do outro. Eu vou dizer, tudo ao tempo de Deus é formoso. Talvez é o tempo que Deus está criando fundamentos na sua vida, mas na vida do seu vizinho é o tempo que ele está construindo a casa dele. Talvez é tempo de você aprender a dar valor para as coisas pequenas, mas o seu vizinho já passou nesse teste e está diante de coisas grandes na vida dele. Qual a resposta que você vai dar? Essa geração fast food rápida, não viva dessa forma, viva no favor de Deus, viva na graça de Deus. Deus, Ele te ama, Deus, Ele é o seu Pai, Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. O que significa? Que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você permite Deus trabalhar na sua vida, Deus está trabalhando ao seu favor. Eu não sei quais são os seus testemunhos. Eu tive muitos testemunhos de irmão, como irmão de José, e a vida inteira o seu coração vai ser testado. Como? Quando o seu irmão é aprovado, quando o seu irmão recebe favor de Deus. Eu lembro que eu queria ter filhos e orava por isso, e as pessoas tinham filho e nem oravam. Por quê? Era o tempo de Deus trabalhar na minha vida, era o tempo de Deus lapidar a minha vida. Diga para o seu irmão, quais são as áreas que Deus está trabalhando na sua vida? Eu lembro uma vez, eu estava num chá de casa nova, e a irmã que estava casando lá com o pastor,
ela não tinha tantos anos de convertida, mas tinha uma irmã que era muito antiga da igreja e era mais velha que aquela irmã que estava casando lá com um pastor de jovens na época. E ela estava feliz, aquela irmã lá, servindo lá, de repente ela fechou a cara, desceu e foi chorar do banheiro. Por quê? Ela percebeu que ela estava mais tempo na igreja e a outra irmã chegou depois dela e estava casando com um pastor de jovens. O que é isso? É o coração do irmão de José. Mas o que aconteceu com essa irmã, pastor? Ela não deu a resposta que Deus requeria dela. Até hoje está solteira, com mais de 50 anos de idade. Eu vou dizer, Deus tem uma herança, mas Deus também é o juiz. Deus requer a resposta para liberar uma herança sobre a sua vida. Diga para o seu irmão, tem muitas heranças a serem liberadas sobre a sua vida. Aleluia. Diga glória a Deus. E não ficou somente por isso não, irmãos. Aí os irmãos de José voltam e percebem, José, ele está lá na cisterna, ele não morreu. E olha o que aconteceu aqui. Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 37, versículo 18 e 19. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Oh, irmãos, misericórdia desses irmãos, que irmãos abençoados, né? Versículo 24, tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. Será que esses irmãos tinham um coração, irmão? Olha o que diz aqui no versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de pratas aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Ô irmãos, eu estou falando de um jovem de 17 anos de idade. Olha a experiência de rejeição, de mágoa, de tristeza, mas você não vê nenhum relato na Bíblia de José murmurando, reclamando e falando mal dos seus irmãos, porque Deus estava trabalhando na vida de José, e José era um homem temente a Deus. Diga para o seu irmão, quem são as pessoas que têm afligido a sua vida, que têm perseguido você, que têm maltratado você? Diga para o seu irmão, Deus requer de você respostas. Por que respostas, pastor? Porque Deus está construindo você para o futuro. Deus está transformando você para o futuro. E não se engane, não vai vir um anjo madrugado na sua casa, eu tinha essa visão, um anjo vai chegar aqui e vai me transformar e eu vou me virar um pastor. Não, para eu me tornar um pastor houve um processo, transformação, quebrantamento, dificuldade, necessidade, calúnia, perseverança, dificuldade, fome, luta, complicação, aflição, rejeição. Por quê? Isso tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso, quando você entende, amplia a sua visão, Deus vai construindo você. Eu vou dizer, Deus está construindo a amplitude da sua empresa. Deus está construindo um casamento melhor através de crise no casamento. Deus está construindo o seu ministério na diversidade entre os irmãos. Deus está construindo a sua prosperidade nos dias que você não tem nada. Creia no amor de Deus. José não murmurou, porque José era um homem temente a Deus. E é tão interessante que houve outro teste na vida de José que ele teve que passar, que foi o teste no seu trabalho. Diga para o seu irmão, alguém atrapalha você nos seus trabalhos? Sabe o que aconteceu, irmãos? José, ele foi levado para o Egito e ele carregava a favor de Deus. E esse favor que José carregava começou a abençoar todo o Egito. E eu vou dizer para você, às vezes você está no seu trabalho e você percebe, puxa, se eu sair do trabalho vai falir o meu trabalho. Toda a renda da minha empresa, eu que produzo como funcionário, está errado. Eu vou dizer, aprenda a trabalhar para os outros, aprenda a servir a autoridade. Por quê? Porque é a favor de Deus. O favor que você carrega vai se multiplicando na sua vida. E olha o que aconteceu com José aqui na casa de Potifar, no capítulo 39, versículo 1 e 2. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor era com José,
que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Mas pastor, como que Deus era com José? Ele foi vendido, ele foi para uma cisterna, foi rejeitado pela família, foi vendido como escravo. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Sabe o que isso significa? Que quando você carrega o favor de Deus, Deus é com você. O que isso significa? De toda essa crise financeira, Deus é com você, vai chegar suprimento na sua casa. É verdade, os dias são difíceis, mas Deus é com você. Deus prosperou a vida de José. Em dias difíceis, Deus vai ser com você. Deus vai manifestar testemunho sobre a sua vida. Pastor, o que é testemunho? O que é favor? Ontem eu conversando com um casal, uma irmã disse, pastor, eu fui contratada para um lugar para ganhar 2 vezes mais do que o lugar que eu estava trabalhando e tinha um potencial de ser mandado embora. O que é isso? E muitas pessoas perdendo o emprego e o Senhor é com você. Outro irmão falou, pastor, disseram lá que ia diminuir o salário de todo mundo e no final do mês eu peguei o meu olerite e eu fui aumentado. O que significa? Todos passando dias difíceis, mas o Senhor é com você. Se você quer favor, esteja na posição para quem recebe favor. Que posição que é essa? Quebrantamento. A Bíblia diz que Deus está aonde? Deus está onde tem um coração quebrantado, um espírito contrito, irmãos. Olha o que José passou e Deus permitiu toda aquela situação para quê? Para quebrantar José, para transformar José. José era um adolescente mimado e Deus estava pensando lá vai ser um homem de Deus, vai ser um governador, vai ser o primeiro-ministro, eu tenho que formar José, e aí começa um processo na vida dele. Deus está formando você, não permita você ser destruído, abalado, desanimado, porque é Deus trabalhando na sua vida. A tempestade está aí, mas Deus vai acalmar a tempestade, Deus vai manifestar a favor da tempestade. Quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele afundou. São dias de você olhar para Jesus, porque há a favor de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Oh, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Diz aqui no capítulo 39, versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos. Oh, aleluia. Vamos ler o capítulo 6 também. A Bíblia diz que José era um homem formoso, José era um homem forte, bonito. E sabe o que aconteceu nessa história? Potifar percebeu que José carregava a favor de Deus, que Deus era com José, e Potifar começou a passar as riquezas, ele se tornou um mordomo na casa de Potifar. E sabe o que é interessante? Talvez você está no seu trabalho a favor de Deus sobre a sua vida, mas vai haver resistência. A mulher de Potifar, José era bonito, robusto, de boa aparência, e a mulher dele tentou assediar José. Ô irmão, que luta! E sabe o que aconteceu? José saiu correndo pelado pelo palácio. E a mulher falou, ele tentou abusar de mim. E o que aconteceu com ele? Eu vou dizer, muitas vezes você vai se posicionar e a coisa não vai ficar boa para o seu lado. Por quê? Porque às vezes a verdade incomoda o inferno. Às vezes a verdade incomoda as pessoas. Mas nós estamos aqui para morrer por uma verdade. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Pastor, eu não aceito mentir no meu trabalho. Talvez você seja mandado embora. Pastor, eu não aceito princípios errados na minha vida. Pois é, tudo que você se posicionar, o inferno também vai se posicionar contra você. E o que aconteceu aqui? Ele foi para a cadeia. Ele foi acusado de algo que ele não fez e foi para a cadeia. Mas Deus estava pensando lá na frente. Deus estava trabalhando em favor dele. É tão interessante. Mas pastor, favor de Deus na cadeia. É, meu irmão, o pecado que ele não cometeu, que acusaram ele, era perpétuo, era morte, não teria perdão. Mas Potifar sabia, eu não posso tratar esse cara de qualquer forma, porque Deus está movendo na vida dele, a favor de Deus sobre a vida dele, e mandou ele para a cadeia. Diga para o seu irmão, a favor de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Oh, aleluia. Olha o que diz aqui no versículo 21 e 23, o capítulo 39 também. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia
tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, deram a chave da cadeia para José. A Bíblia fala que lá na cadeia o Senhor era com ele, lá na cadeia o favor de Deus se manifestava. O que isso significa para os nossos dias? Irmãos, presta atenção. Desemprego, falência, turbulência, coisas difíceis. Eu vou dizer algo para você. Talvez você está numa cadeia. Você olha e aparentemente não tem escapatória. Mas enquanto você está ali, Deus está trabalhando na sua vida. E favores de Deus estão se manifestando na sua vida. Eu olho para a minha vida, já passei dias difíceis. E era tão perceptível que Deus estava comigo ali. Como nós jejuamos, celebre a vida. Deus está contigo em todos os lugares. Deus é contigo. E quando você entende que Deus é contigo, você entra no descanso de Deus. E quando você entra no descanso de Deus, você entrega os seus caminhos ao Senhor, aí você confia nele, não mais em você. E o mais, ele começa a fazer sobre a sua vida. E José tinha um dom. José tinha sonhos. E José teve um sonho, e porque ele teve um sonho lá com os irmãos dele, os irmãos odiaram a vida dele. E a Bíblia fala que uma pessoa cheia do Espírito, ela tem sonhos, ela tem visões, ela profetiza. Diga para o seu irmão, são dias de você ter sonhos, ter visões e você profetizar. Profetize. Profetize a respeito daquilo que Deus tem para você. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Profetize que você e sua casa vão servir ao Senhor, que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Profetize que a sua célula vai crescer, que haverá um grande avivamento no bairro da sua célula, que o seu negócio vai crescer, vai avançar. Profetize, se as portas se fecharam, outras portas inexplicáveis vão se abrir. É tão interessante que os discípulos pescaram a noite inteira. Pedro era um pescador, tinha empresa de pesca e não pescou nada. Fica imaginando a família, Pedro não chega, cadê o peixe para cozinhar para os meninos? E não teve peixe. Mas Jesus aparece na história. Eu vou dizer, Jesus é o favor de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus diz, Pedro, agora você vai lançar a rede novamente. Mas tem um detalhe, você vai lançar sobre a minha palavra. Nunca se esqueça, onde há favor de Deus, há prosperidade da parte de Deus. E o favor está na direção de Deus, na palavra. Não tente entender a Deus. Deus não se entende, Deus se experimenta. Deus não se entende, Deus se desfruta. E eu vou dizer, esse é o tempo de Deus sobre a sua vida. E os discípulos pescaram e houve uma grande colheita. A Bíblia diz que houve perplexidade, porque a colheita foi tão grande, foi que chamar os outros barcos para ajudar ele a carregar tantos peixes. Sabe o que isso quer dizer? Quando o favor de Deus está sobre a sua vida, a perplexidade. Você imagina José e os outros presos. Os presos perplexos porque Deus era com José. E Deus o abençoava. Diga para o seu irmão, as pessoas vão ficar perplexas, porque você vai vender, você vai crescer, você vai avançar. E se caso você estiver numa cadeia, não se preocupe, Deus vai cuidar de você nos pequenos detalhes, como cuidou do testemunho dessa irmã chamada Selma. Deus até o shampoo do cabelo presenteou. Sabe o que é? É a manifestação do amor de Deus sobre a sua vida. Talvez seus negócios estão fechados, mas não se preocupe, Deus vai suprir você na sua casa. Aprenda quem você é em Deus. Você é filho amado de Deus. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Outro teste que José passou, de ser esquecido. Então José foi para a cadeia, havia favor de Deus sobre a vida dele, e aí ele tinha um homem, um copeiro. E o copeiro teve um sonho. E José ajudou ele a interpretar o sonho. Oh, aleluia. Irmãos, e aí José falou, quando você estiver lá diante de Potifar e Faraó, lembra de mim, fala de mim lá. E o copeiro foi embora, saiu da cadeia, cumpriu o sonho, mas ele não lembrou de José. Eu vou dizer, os homens podem esquecer de você, mas Deus nunca vai esquecer de você. Lá em Isaías diz que ainda que todos te abandonem, o seu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor. Ele te ama. Passado alguns anos, olha o que acontece aqui. Diga para o seu irmão, Deus nunca vai se esquecer de você. Aleluia. Versículo 39 até o 41 do capítulo 41. Depois disse Faraó a José, viste que Deus te fez saber tudo isto, e ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Faraó teve um sonho,
ninguém conseguiu interpretar, chamaram muitas pessoas, e o copeiro lembrou de José. Ah, tem um cara na cadeia, e ele tem esse dom de interpretar sonhos. E foram chamar José, e Deus manifesta o favor de Deus na vida de José naquele momento. Deus sabe o tempo e o modo. A Bíblia diz que tudo ao tempo de Deus é formoso. Presta atenção, olha a história aqui de José. Foi rejeitado pelos irmãos, colocado numa cisterna, vendido como escravo, irmãos, acusado daquilo que não fez, foi para a cadeia. Olha quanto sofrimento, olha quanta dor. Mas José não reclamou de nada, porque ele sabia, Deus está trabalhando ao meu favor. Diga para o seu irmão, só permita que Deus trabalhe ao seu favor. Aleluia. Olha o que diz aqui, depois disse Faraó, visto que Deus fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre todos, aleluia, sobre toda a terra do Egito. A gente percebe aqui que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. É tão interessante que o sonho que José tinha tido, que os irmãos se dobrariam diante dele, começou a acontecer aqui. Olha o que diz aqui no capítulo 45, do versículo 4 e 8. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Os irmãos de José chegaram para lá, estavam passando por dificuldade, por fome, foram até a terra do Egito, que lá tinha comida, e de repente, sem eles perceberem, eles não perceberam que era José, porque era um menino de 17, agora estava com 30 e poucos anos de idade. A aparência, ela mudou, mas José percebeu, são os meus irmãos. Aleluia. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Deus, agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque não haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão, na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Aleluia. Que me propôs por pai de Faraó, o Senhor e toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos. E o pior, passou um tempo. Você imagina a cabeça desse jovem, irmão. Falou para os irmãos, agora vocês vão voltar para casa e falar para o pai que eu estou vivo. Irmãos, José, ele sabia que Deus tinha mandado ele para lá. Eu vou dizer algo para você da parte de Deus, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Se Deus é por você, quem será contra você? Eu vou dizer para você, você vai passar por muitas circunstâncias adversas nesses dias, nos próximos anos. Desfrute dos dias bons da sua vida, mas aprenda com os dias maus. Os dias maus, ele é como se fosse uma escola para você. Eu fiz um curso técnico há muitos anos atrás, tinha uma matéria que eu não gostava de nenhum jeito. E eu ficava desenhando lá e escrevendo outras coisas, preocupado com outras coisas, e não valorizava a aula que eu não gostava. Mas quando eu me deparei numa faculdade, a matéria que eu tive mais dificuldade foi aquela que eu desprezei. Não se esqueça, Deus está trabalhando fases, são testes, vai crescendo, você vai avançando. José não era mais um menino mimado de 17 anos de idade. José era um homem que foi formado pela cisterna, foi formado como escravo, foi formado com a rejeição, foi formado com as frustrações. A grande questão é, o que você vai fazer com tudo que você tem passado nesses dias? Você não vê José desanimado, você vê José fluindo no Espírito Santo. Porque José teve um sonho com 17 anos. Mas José fluía nos dons de Deus dentro da cadeia. Sabe o que significa? Talvez a célula vai estar com 20 pessoas. Vai ter outro momento que vai ter ninguém. A rede vai estar avançando. Vai ter outro momento que não vai estar avançando. A sua empresa pode estar vendendo muito, mas pode ser que um momento não venda mais nada. Mas nunca deixe de fluir no Espírito Santo de Deus. Jacó morreu. Aí os irmãos pensaram, agora esse cara vai acabar comigo. Olha o que aconteceu. Capítulo 50, versículo 18 até o 21. Depois
Vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou em um lugar de Deus? Vós, na verdade, intestantes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh irmãos, entenda a palavra de Deus. Você não vai ser preservado dos processos. Deus quer preservar a sua vida. E para Deus preservar a sua vida, você precisa entender que tudo coopera. Aprenda a perdoar o seu passado. É tão interessante que José foi muito claro. Não foi vocês que me venderam como escravo. Deus estava nisso. E porque Deus estava nisso, Deus me trouxe aqui para conservar a vida. Talvez você errou no passado, cometeu um aborto. Talvez, eu não sei a sua história do passado. Talvez não deu certo no casamento. Eu não sei qual é a sua história de vida. Mas eu sei de uma coisa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não permita que o diabo condene você. A Bíblia fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O favor está em Cristo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Toda essa pandemia vai passar. Ela vai passar. E eu vou dizer, tem uma coisa que não vai passar. Aquele que faz a vontade de Deus. Então quando essa tempestade passar, permita que dentro dessa tempestade você faça a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus dentro dessa tempestade? É vencer o medo? É vencer o conflito? É você ser fiel na casa de Deus em tempos de crise? É você chamar sua família para perto, fazer uma célula na sua casa? É você testemunhar? Eu não sei. É você estudar? É você abrir mão do seu orgulho? É você voltar para a casa do seu pai? Um dia uma pessoa me ligou e falou: pastor, tenho tanta vontade de voltar para a igreja, mas meu orgulho não deixa. Eu vou dizer algo para você: o orgulho mata, tudo passa, o mundo passa. A única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus. Talvez você não conversa com alguém da sua família, então uma ferida, uma mágoa, talvez alguém da família de Deus, que Deus tocou na sua vida. Ligue para essa pessoa, conclua, deixe o favor de Deus se manifestar. Não resista ao propósito de Deus. Tudo passa, dinheiro, tudo passa. José fez a vontade de Deus. E de um menino que foi vendido e odiado pelos irmãos, se tornou um governador. E o propósito era para preservar a vida. Deus está trabalhando na sua vida nesses dias, porque Deus está pensando lá na frente. E sabe o que Deus está pensando lá na frente? Que a sua vida possa preservar a vida de muitas pessoas. Deus tem um testemunho para você, que somente você pode viver. Eu quero que você fique de pé onde você está. Talvez você pense, será que vai valer a pena? Eu fico imaginando José. Não tem como você impedir o diabo de atacar a sua mente, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. Eu sou atacado pelo diabo constantemente, que eu não sou capaz, que não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer, que eu não vou ser um bom pai. Eu sou atacado, mas eu não permito que o diabo faça um ninho na minha cabeça. E quando eu sou atacado, Jesus foi atacado no deserto. Jesus, mesmo sendo atacado, ele sabia quem ele era. Ele era filho amado de Deus e se posicionou. Todos os dias eu declaro: eu sou amado, eu sou perdoado. Deus tem pensamentos maravilhosos. Eu vou ser um pastor exitoso. Eu sou um pastor exitoso. Sou um homem próspero, um homem que cresce, um homem que avança, um homem que influencia. Se o diabo está resistindo a você, resista a ele. Na posição do favor de Deus, na cadeia, Deus era com José. Deus é com você. Quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver, afaste as cadeiras, deixe o Espírito Santo tocar em você agora. Talvez você, não sei em qual estágio você está, talvez você está vivendo hoje uma consequência ruim na sua vida, porque você se posicionou. Não se preocupe, Deus está cuidando de você. Talvez os seus irmãos estão odiando você, eu não sei. Talvez o seu trabalho, sua casa, seu ministério, sua vida emocional, eu não sei. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesse domingo. Eu declaro a sua bênção, o seu favor e a sua graça. Ó Deus, José dormiu como um cadeieiro e acordou diante de Faraó, interpretando um sonho.
e se tornou um homem poderoso e influente da sua geração. Oh Deus, eu oro que o Senhor possa gerar fé. Ativa a fé dos meus irmãos. Libera poder de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Ativa a fé. Que eles não venham olhar para aquilo que está acontecendo. Que eles possam olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Que eles possam desfrutar da fé, do poder. Guarda. Eu quero abençoar a igreja Videira da Lapa nessa manhã. Eu declaro que essa igreja é abençoada, que essa igreja é guardada, que os irmãos são guardados pelo Senhor, são pessoas prósperas, abençoadas, vão viver os melhores dias da sua vida, e diante dessa grande tempestade serão guardados no favor de Deus, serão guardados na graça de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração agora. Diga: Senhor, eu abro o meu coração, entrego os meus caminhos, mesmo nos dias difíceis de tempestade. Eu decido confiar no favor de Deus. Talvez você está me ouvindo hoje aqui e você nunca entregou sua vida para Jesus. Está nos visitando no culto online, ou talvez você está afastado dos caminhos de Deus. Eu quero, se você quer hoje aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer fazer parte da família de Deus, você que percebe que Deus tem um propósito, você está longe desse propósito, eu quero que você faça a seguinte oração comigo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, repita comigo, diga: Pai, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Aleluia, aleluia. Você que fez essa oração conosco, eu quero dizer, você é amado por Deus. Eu quero, para encerrar essa palavra, eu quero dizer algo para você. Talvez você assistiu o filme Se Eu Pudesse Imaginar. Tem uma música assim: se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Foi um jovem que sofreu muito na infância inteira. E o dia que Deus começou a se mover na vida do pai dele, que o perseguia, ele descobriu que o pai tinha câncer, iria morrer. Ele falou: Deus, por quê? E Deus disse: você é eterno. Vai ter uma separação passageira, mas vocês vão passar a eternidade inteira. E ele escreveu essa música: se eu pudesse imaginar como iria ser. Eu vou dizer para você, se imagine vivendo os melhores dias da sua vida. Imagine a sua empresa crescendo e prosperando. Imagine as coisas melhores. Eu vou dizer, eu estou imaginando a Lapa avançando, crescendo, eu prosperando. Favor de Deus se alinhando. Sabe por quê? Porque é isso que Deus tem para minha vida. Que Deus te abençoe. Imagine coisas grandes e você vai viver coisas grandes e inexplicáveis na sua vida. Desfrute dessa presença na sua casa durante alguns momentos. Deus te abençoe poderosamente.